foi Deus que nos fez. Portanto, devemos ser gratos a Ele e também respeitosos para com Deus. Então, no dia de hoje, não esqueça de entregar o seu coração a Deus. Já fez a sua oração? Não sei que hora do dia você estará vendo esse vídeo, pela manhã, à tarde ou à noite, mas sempre é tempo de falar com Deus. Assim que acordamos, após nos vestirmos, devemos fazer uma oração. À noite, antes de se deitar, fazer o sinal da cruz antes das refeições e agradecer ao bom Deus quando terminamos, dizendo: obrigado, menino Jesus, por esta boa refeição. Seja bem-vindo ao meu canal de catequese. Já tem 2 aulas aqui, vou deixar o link aqui abaixo. Também tem uma playlist escrito Aulas de Catequese. Pois então, continuemos a nossa caminhada de aprendizagem após a vinheta. E como começamos? Você já sabe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e fazeis para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. E agora vamos rezar uma Ave Maria, pedindo para Nossa Senhora nos auxiliar a deixar o nosso coração aberto para escutar e viver a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No último vídeo, eu falei um pouco sobre a criação de Deus. Deus sempre existiu e sempre foi feliz e pleno, mas ele pensou: quero partilhar a minha alegria com outras pessoas. Por isso ele criou os anjos e criou os homens. Os anjos são espírito e vivem no céu com Deus. Os homens são corpo e espírito. E nós só poderemos viver no céu com Deus após a nossa morte. E ainda para nos proteger e ter certeza de que a gente chegaria até o céu, Deus pediu que os seus anjos cuidassem de nós. E por isso temos anjos da guarda. Mas hoje quero falar um pouco mais sobre a criação dos homens. A criação de Adão e Eva. Deus pode tudo criar e tudo fazer pelo seu ato de vontade. A palavra de Deus cria. E Deus criou o primeiro homem, ao qual deu o nome de Adão. Mas você sabe como ele fez Adão? Ele pegou o barro, sim, terra e água. Fez o corpo do homem, soprou sobre ele e deu-lhe um espírito, ou seja, deu a vida àquela criatura. E Deus deu a Adão também o domínio sobre os animais e pediu para que Adão os nomeasse. Mas Deus pensou: por que deixar Adão sozinho? Darei a ele uma companheira, uma mulher, e fez a primeira mulher, ao qual chamou de Eva. Adão e Eva, os primeiros homens criados por Deus. Adão é o nosso primeiro avô e Eva, nossa primeira avó. E Deus havia colocado Adão e Eva num belíssimo jardim, ao qual chamou de paraíso. E Adão e Eva estavam muito felizes vivendo no paraíso. Eles eram filhos de Deus. E veja só, Deus falava com eles. E eles amavam muito a Deus. E o bom Deus Todo-Poderoso os amava muito. Quando amamos a Deus, estamos sempre felizes, sempre contentes. E no paraíso terrestre ao qual viviam eles, tudo era perfeito. Havia belas árvores e bons frutos, maçãs, peras, ameixas, tudo que você puder imaginar. Adão e Eva só precisavam colhê-las, não tinham de plantar. Havia também belas flores, rosas, violetas, margaridas, o que mais vier à sua cabeça. E Adão e Eva podiam colhê-las sem se espetar, pois não havia espinhos. Havia também verduras e legumes, batata, cenoura, alface e tudo crescia bem e em abundância. Adão e Eva não tinham necessidade de cavar a terra, de semear, de regar e tudo brotava sozinho. E não existia ervas daninhas. E no paraíso também haviam os animais: cães, cavalos, gatos. Havia também leões, tigres
e lobos. Mas eles não eram maus, não faziam nada contra Adão e Eva. Quando Adão chamava o leão, ele vinha. E o leão o seguia, vinha de mansinho e ajeitava-se tranquilamente aos seus pés, permitindo até mesmo que Adão lhe fizesse carinho. Todos os animais obedeciam a Adão e Eva, porque Adão e Eva obedeciam a Deus. E no paraíso as coisas eram tão boas que Adão e Eva jamais ficaram doentes. E Deus ainda havia lhes dito que se eles permanecessem obedientes, mais tarde iriam para o céu viver com ele, sem precisar morrer. Imagina esse lugar, a paz, a tranquilidade, comida à vontade. Ninguém morre, ninguém fica doente, você nunca se separa daqueles que ama e ainda pode falar com Deus o tempo todo. Olha, já que a gente não mora lá ainda, acho que vale a pena a gente se esforçar para chegar lá, não é mesmo? Infelizmente, Adão e Eva desobedeceram. Vocês conseguem imaginar o que foi que aconteceu para que eles quisessem abandonar a Deus? Quem se aproxima de Adão e Eva? É a serpente. O demônio havia se escondido no corpo de uma serpente. Você se lembra quem é o demônio? O demônio são os anjos desobedientes, que foram expulsos do céu por não quererem obedecer a Deus. E esses anjos desobedientes foram lançados ao inferno. E o que é o inferno? É um lugar fundo, nas trevas e longe de Deus. E esse demônio, que é muito malvado, pensou o seguinte: vou fazer Adão e Eva desobedecerem a Deus, para que ele os ponha de castigo no inferno comigo. Meu Deus, que terrível plano! Se escondendo então no corpo de uma serpente, se aproximou primeiro de Eva e disse a ela: por que vocês não comem esse belíssimo fruto? Eva já foi dizendo: eu não. Deus nos deu tudo que está no paraíso. A única coisa que ele nos proibiu foi de comer o fruto dessa árvore aí que você pegou. Disse que se comêssemos, nós morreríamos. Mas o demônio, que é muito mais inteligente e perspicaz do que nós, replicou Eva: sério que ele disse isso? Está tudo ao contrário. Se vocês comerem do fruto, sereis como Deus, disse a serpente. Mas era mentira, pois ninguém pode se igualar a Deus, e muito menos ser maior do que Deus. E Eva acabou caindo na tentação e comeu o fruto, e ainda insistiu para que Adão comesse também. Assim, ambos desobedeceram a Deus comendo do fruto proibido. Acabaram caindo na mentira da serpente. Deus ia ficar muito descontente. Deus não gosta que nós desobedecemos e nem que queiramos ser maior do que Ele. Quando desobedecemos a Deus, cometemos um pecado. Adão e Eva, comendo o fruto proibido, cometeram o pecado. Esse pecado nós chamamos de pecado original. Consegue ver onde está Adão e Eva? Estão escondidos na floresta, tentando se esconder de Deus. Mas você acha que Deus não sabe onde eles estão? É claro que sabe, pois Deus vê tudo, escuta tudo, sabe de tudo, conhece cada cantinho da terra. Não podemos nos esconder de Deus. Deus chama por Adão e Eva. Os dois saem do esconderijo. Estão com medo. Compreendem que Deus não está contente, que ele está muito, muito triste. E Deus disse: já que vocês me desobedeceram, vocês serão punidos. Não serão mais meus amigos. Não quero mais vocês no céu. Nem vocês, nem seus filhos, nem seus netos. Vocês ficarão na terra, fora do paraíso, mas não serão felizes como antes. E serão obrigados a trabalhar com muita dificuldade. Vocês sentirão dor e irão morrer. E a partir daquele momento, o caos se instaurou. Houve maldade sobre a terra. Na terra começou a nascer espinhos e ervas daninhas. Alguns animais se tornaram maus. E os leões que passeavam mansamente com Adão tornaram-se ferozes. Se há maldade sobre a terra, é por culpa dos homens que desobedeceram a Deus. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. E Deus ainda colocou na porta um anjo com uma espada de fogo para impedir que eles voltassem. Todos os que desobedecerem a Deus serão para sempre castigados. É isso o que o pecado faz em nós e no mundo. Nos transforma em inimigos de Deus. E ora, sendo inimigos, por que Deus nos daria tudo? E o mundo é feito por homens.
Se nós pecamos e vivemos no pecado, faremos do mundo um terror, pois se não procuramos viver na caridade e na comunhão com os irmãos, não há paz que se estabeleça nessa terra. Mas é claro que Deus estava correto ao expulsá-los do paraíso. E Adão e Eva estavam tristes, desconsolados. Que infelicidade a nossa termos perdido o paraíso. Oh, se pudéssemos voltar a ser filhos de Deus. Meu Deus, perdão, tende misericórdia, pois pecamos. A ira de Deus é muito justa, pois Ele é justíssimo, mas também a sua misericórdia é enorme. E do alto do céu, Deus olha para eles. E Deus conhece o nosso coração, percebe que estão profundamente arrependidos e que se pudessem fariam de tudo para reparar o seu pecado e fazer de tudo para jamais ofender a Deus novamente. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, aceita perdoá-los, mas os adverte que será necessário fazer grande penitência e que os homens sozinhos não conseguirão. Deus ainda promete que enviará o seu próprio Filho para ensinar e ajudar os homens a fazer penitência. Deus é tão bom que, mesmo gravemente ofendido pela desobediência dos homens, aceita perdoá-los e ainda lhes promete um Salvador que lhes abrirá a porta para o céu. Deus Pai então tem um filho? Sim, é o Salvador, é o Filho de Deus. É Jesus, é o Filho de Deus, que chamamos Menino Jesus, que assumiu um corpo para se fazer homem, que nasceu num presépio sobre a palha. Antes de vir sobre a terra, o Filho de Deus não tinha corpo, pois ele é espírito. Então, para se fazer homem, ele teve que assumir um corpo, e assumir o corpo de uma criancinha. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, que foi pregado numa cruz. Ele veio, se fez pequenino e os homens maus o pregaram numa cruz. Ele sofreu muito quando perfuraram com pregos suas mãos e seus pés. Ah, mas foi por nós que ele deixou fazer isso, para fazer penitência por nós, para que Deus nos perdoasse e nos deixasse entrar no céu. Será que Jesus é bom para fazer isso? Mas é claro, ele nos ama muito, para permitir que os homens o pregassem no madeiro. Quando fazemos o sinal da cruz, não fazemos uma cruz sobre nós? Isso é para nos lembrar que Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz e fez isso para nos salvar. E o que dizemos quando fazemos o sinal da cruz? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falamos do Pai que enviou seu Filho, falamos do Filho que morreu na cruz e falamos do Espírito Santo. Essas são as três pessoas em Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Existe um só Deus, mas em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a isso chamamos de Trindade. Mas Deus é santo, muito santo. Por isso dizemos Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha, nós já aprendemos muita coisa por hoje, não é? E que grande notícia nós tivemos! Pois mesmo com a grave ofensa e o pecado cometido por Adão e Eva, Deus ainda os perdoou. Mas não somente isso, além de perdoar, ainda enviou o seu Filho para nos salvar. Deus realmente é muito bom. E eu fico por aqui com essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com todos aqueles que querem aprender e amar cada vez mais a Deus. Até!